Nossa saudação fraternal a todos os nossos ouvintes. Estamos de volta para mais uma reflexão sobre a caminhada do ser humano em sua jornada na Terra. Algumas pessoas já me perguntaram o seguinte: por que você não fala no programa sobre assuntos que envolvem a situação brasileira ou temas relacionados com o campo político, desenvolvimento econômico e social de nossa comunidade, da qual participou tantas vezes de maneira especial através do programa Radiovisão Comunitária? Assim, com muito carinho, respondo a todos os nossos amigos que granjeamos ao longo do tempo de vivência na comunidade o seguinte: primeiro, uma das minhas buscas na área do conhecimento estava sempre relacionada em poder compreender o sentido da vida. À medida que o tempo foi passando e acumulando informações que trouxeram novos conhecimentos, especialmente através da leitura, começou a abrir-se para mim outra realidade além da vida do dia a dia dentro da matéria. Segundo, convivi com o ensinamento da religião desde a minha infância, porque na comunidade onde me criei, a escola primária era supervisionada pela Igreja Católica através dos padres jesuítas. Mais tarde, estudando no Colégio dos Irmãos Maristas, a primeira aula de cada dia, na parte da manhã, sempre era estudo cujo conteúdo era baseado também na religião católica. Assim, todo o contexto cultural no qual nasci, cresci e me criei girava em torno das informações com relação ao sentido da vida, mas na visão passada pela Igreja. Terceiro, porém, com o amadurecimento que nos leva a reflexões mais profundas e buscando outras vertentes filosóficas, deparei com informações que não estavam no conteúdo que eu havia aprendido. E muitas dessas informações, análises, respondiam às dúvidas para as quais o ensinamento da Igreja não me davam respostas satisfatórias. Apenas para dar um exemplo, o livro do Gênesis, primeiro livro do Antigo Testamento da Bíblia, traz as informações construídas pelo povo judeu com relação ao começo da vida aqui na Terra, começo da humanidade, e que foram introduzidas como verdade por todo o cristianismo e repetidas de geração em geração por mais de 1500 anos. Eu já havia descoberto, através das informações, que a pesquisa da ciência havia demonstrado que a interpretação da origem do ser humano através de um ato único de Deus, criando Adão e Eva, que isso não podia ter sido assim, que a interpretação estava equivocada. Mas, e se não era assim? Como é que então poderia ter sido? A resposta racional e que se adequava ao descobrimento da ciência estava na lei universal da evolução. Marcam bem essa palavra, evolução. E essas informações que fechavam com o ensinamento da ciência, quem havia transmitido para a humanidade no mundo ocidental fora a doutrina espírita. E quem transmitiu essas informações para a doutrina espírita foram os próprios benfeitores espirituais, muitos dos quais já viveram na Terra e trouxeram as explicações para uma interpretação racional de tudo isso, dentre os quais estão Santo Agostinho, São João Evangelista, São João Vianney, São Luís e muitos outros. Assim, ao longo dos anos, descobri através da literatura verdades que até então eram para mim totalmente desconhecidas. Possuo hoje uma biblioteca com mais de 2.000 livros, dos mais variados temas, mas a grande maioria constituída de obras que buscam esclarecer o verdadeiro sentido da vida, ou seja, entender o homem espiritual. Dada essa explicação, posso agora responder aos amigos a pergunta mencionada no começo. Primeiro,
A vida na comunidade e a avaliação do comportamento e do conhecimento das pessoas me convenceram de que a grande maioria de nossa população desconhece tudo isso. E como sempre tive o interesse de compartilhar informações que pudessem auxiliar as pessoas no desenvolvimento do campo material, adentrei em dividir as informações que envolvem o ser humano no seu campo espiritual. Segundo, por essa razão é que fundamos a FIAC e mantemos esse programa através do qual procuramos repartir informações que possam contribuir para que as pessoas possam ter acesso a informações até então desconhecidas. Mas o ouvinte pode perguntar, bem, o que essas informações trazem de útil para o ser humano? Essa utilidade é muito maior do que em princípio possamos compreender. Ela irá propiciar um aprofundamento no conhecimento para entender não apenas quem nós somos e o que nós somos, propiciando tomar consciência da nossa verdadeira identidade, mas de maneira mais importante ainda, abre a nossa visão, primeiro para a certeza da continuação da vida, e segundo, de maneira mais importante ainda, começar a entender de como a vida continua. E dentre as ferramentas disponíveis para a humanidade na aplicação e vivência da lei da evolução, está a lei da reencarnação. Através dessa lei, começamos a entender outra lei universal, a lei de causa e efeito. É uma lei construída pelo físico Newton, mas que, aplicada aos homens, significa para efeito espiritual que todos nós somos livres para plantar, mas obrigados a colher o que plantamos. Assim começamos a entender ditados muito antigos, por exemplo, quem semeia vento, colhe tempestade. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Enfim, quem pratica coisas erradas vai colher o resultado dessas ações. E esse resultado ele colherá nesta vida ou em outras existências quando renascer novamente. Então passamos a entender a palavra de Jesus quando disse: ninguém sairá daqui enquanto não tiver pago o último ceitil, quer dizer, o último centavo de sua dívida. Quer dizer, voltará para a terra através do renascimento até acertar todas as contas pendentes. Vamos agora para um fato novo. Fomos de certa forma surpreendidos, positivamente há poucos dias, quando lemos as declarações do Papa Francisco relacionadas com a lei da evolução que mencionamos há pouco, e cuja lei universal nunca fora admitida oficialmente pela Igreja. Vamos ler aqui uma parte dessas declarações publicadas nos principais jornais do planeta, quando o Papa afirmou que a teoria da evolução está correta e não é incompatível com a ideia cristã de que Deus criou o mundo. E afirmou textualmente: a teoria da evolução e do Big Bang são reais e não contradizem a fé cristã. Para o Papa, Deus continua na ponta da origem do universo, como um criador que deu liberdade à sua criação de se desenvolver e evoluir. E continuou: quando lemos sobre a criação do mundo em Gênesis, corremos o risco de imaginar que Deus era um mágico com uma varinha capaz de fazer tudo. Mas isso não acontece. Deus criou os seres humanos e permitiu que se desenvolvessem de acordo com as leis internas que Ele deu a cada um para alcançar sua realização. Assim, o Papa Francisco concordou com os princípios ensinados pelos benfeitores espirituais há 157 anos atrás, e cujas razões apontamos no início de nosso comentário. Tudo isso entendemos como altamente positivo porque vai aproximando o entendimento das pessoas, fazendo-as convergir para um princípio que a ciência já explica ao longo das décadas. Assim, amigos ouvintes,
optamos em falar todos os domingos um pouco daquilo que aprendemos, sob o ponto de vista espiritual, para ajudar a despertar as pessoas de que a nossa verdadeira vida não é aqui na Terra. Então, repetindo o que já afirmamos tantas vezes, nós estamos aqui de passagem, e essa passagem é muito curta, apesar do avanço no número de anos que vivem hoje a média das pessoas. Mas o próprio tempo fica cada vez mais curto. Despertar para essa realidade é o nosso objetivo. Além de toda a parte teórica que aprendemos através dos livros e da vasta literatura existente sobre a continuação da vida, temos o estudo prático em nossos atendimentos da FEAC. Nesses atendimentos que são realizados com a participação da equipe de benfeitores espirituais, nos deparamos cada vez mais com quadros até então desconhecidos. Por exemplo, a pessoa sofre de dores, transtornos, medos, tem a impressão que ouve vozes, escuta ruídos, enfim, entra na chamada síndrome do pânico, depressão, etc. E a medicina não descobre a causa. Nós atendemos em nossa casa, a equipe espiritual traz o diagnóstico que normalmente é a influência de seres com os quais conviveram no passado e que foram por eles prejudicados e que permanecem no campo da pessoa fazendo cobranças e querendo vingança. Isso está se tornando cada vez mais comum. Assim, além do conhecimento que podemos transmitir, temos conseguido ajudar muitas pessoas, acertando com esses obsessores e fazendo acertos. A partir daí, a pessoa começa a melhorar lentamente. Bem, no próximo domingo vamos explicar como funcionam esses atendimentos espirituais. Lembramos que o livro Cedro, uma comunidade que deu certo, continua sendo vendido na Rádio Integração, na loja Zimmer, na loja da Aldete e também no cartório. E finalizando nosso programa, desejamos a todos uma ótima semana e até o próximo domingo.